O caixão do meu pai estava fechado no centro da capela da nossa aldeia em Braga quando eu empurrei o carrinho com os gêmeos e Sofia entrou ao meu lado. Os rostos dos meus irmãos e tios viraram-se para nós como se tivessem visto fantasmas. 3 anos depois da ordem cruel que me obrigou a deixar a mulher que amava porque, segundo a minha mãe, 2 mulheres nunca poderiam dar netos à família, ali estávamos nós, uma família completa, no funeral que eu nunca pensei que viveria assim. O ar cheirava a incenso e a velas derretidas, mas o silêncio que caiu sobre a sala era mais pesado do que qualquer cheiro. A tia Margarida deixou cair o lenço, o primo João murmurou qualquer coisa que soou como blasfémia e o meu irmão mais velho, Miguel, deu um passo à frente com os punhos cerrados. Eu senti o coração bater tão forte que pensei que todos ouviam. Sofia apertou-me a mão com força, os gêmeos, o Lucas e a Leonor, dormiam tranquilos no carrinho, alheios ao caos que acabávamos de trazer. Eu sabia que este momento ia explodir tudo o que eu tinha escondido durante anos, mas não havia volta atrás. O padre tossiu, tentando retomar a oração, mas ninguém ouvia. Os olhos da minha mãe, mesmo morta no caixão ao lado, pareciam julgar-me através da madeira polida. 3 anos antes, tudo tinha começado numa tarde chuvosa em Lisboa. Eu e Sofia tínhamos acabado de sair da faculdade, rindo como 2 idiotas porque tínhamos conseguido um apartamento minúsculo no bairro Alto. Ela era a aluna brilhante de Direito, eu a futura professora de História. Ninguém sabia. Nem os nossos pais. Era o nosso segredo mais doce. Eu lembrava-me do dia em que a minha mãe encontrou uma carta que Sofia me tinha escrito: Ana, o teu amor é a única coisa que faz sentido neste mundo, e tudo mudou. Ela gritou tanto que os vizinhos vieram bater à porta. Tu não podes ter filhos, Ana. 2 mulheres não constroem família. Isso é pecado, é contra Deus e contra nós. Eu chorei, supliquei, mas no fim cedi. Disse a Sofia que acabava ali, que a família era mais importante. Ela olhou-me com aqueles olhos castanhos cheios de dor e foi-se embora para o porto sem dizer uma palavra a mais. Eu fiquei destruída, casei-me com um homem só para calar a boca da família, divorciei-me 6 meses depois quando percebi que não aguentava mais. E agora, aqui estava eu, com Sofia ao meu lado e 2 bebés que provavam que a minha mãe se enganara em tudo. O Miguel quebrou o silêncio primeiro. O que é isto, Ana? Tu trouxeste ela? E estas crianças? Depois de tudo que a mãe sofreu por tua causa? A voz dele tremia de raiva. Eu respirei fundo. Sim, Miguel. Estas são as nossas crianças. E a Sofia é a minha esposa. A palavra esposa caiu como uma bomba na capela. Alguém soltou um grito abafado. Eu senti as lágrimas a subirem, mas não as deixei cair. O passado estava a bater à porta com força e eu não ia fugir outra vez. A tia Margarida começou a rezar em voz alta, como se as orações pudessem apagar o que acabava de ouvir. O padre pediu silêncio, mas o meu irmão não parava. Tu mataste a mãe com esta loucura, Ana. Ela morreu de desgosto por tua causa. As palavras doeram como facadas, porque eu sabia que havia um grão de verdade nelas. 3 anos antes, depois da separação forçada, a minha mãe tinha ficado doente. O coração, diziam os médicos, mas eu sabia que era o coração partido por uma filha que ela considerava perdida. Eu tinha tentado ligar-lhe várias vezes, mas ela desligava sempre. Sofia, no Porto, também sofreu. Eu descobri mais tarde que ela tinha guardado todas as minhas mensagens, mesmo as que eu enviava bêbada de culpa às 3 da manhã. Mas o segredo maior era outro, nunca tínhamos realmente terminado. 6 meses depois da separação oficial, encontrámo-nos em segredo num café em Coimbra. Ela disse-me que me esperava para sempre. Eu chorei nos braços dela e prometi que um dia voltaríamos a ser nós. A família nunca soube. Eles pensavam que eu tinha curado e que a minha vida estava normal. Enquanto isso, eu e Sofia construíamos a nossa vida às escondidas. Adotámos os gêmeos através de um processo longo e doloroso em Espanha, porque em Portugal na altura ainda era complicado. Lucas e Leonor nasceram há 2 anos e meio e foram o nosso milagre. Agora, ao ver o choque nos olhos do meu irmão, eu senti a culpa a subir como baile.
Miguel, a mãe usou o argumento dos netos para me destruir. Mas olha para eles. Eles são reais. Eles são nossos. A Leonor acordou e começou a choramingar. Sofia pegou ao colo com aquela calma que sempre me salvou. Ana, talvez seja melhor irmos embora, murmurou ela. Mas eu não queria. Este funeral era a minha última oportunidade de falar com a mãe, mesmo que fosse só no meu coração. O primo João aproximou-se, o rosto vermelho. Isto é um escândalo na aldeia toda. As pessoas já estão a falar lá fora. Eu sabia que sim. Braga era pequena, as notícias corriam mais depressa que o vento. Mas eu não ia esconder mais. O padre finalmente conseguiu continuar a missa, mas eu mal ouvia. A minha mente viajava para o dia em que conheci Sofia na universidade. Ela estava sentada na relva do jardim, a ler um livro de direito constitucional, o cabelo castanho solto ao vento. Eu, tímida como sempre, pedi-lhe fogo para o cigarro que nem fumava. Ela riu-se e disse: Tu não fumas, pois não? A partir daí foi tudo. Beijos roubados na biblioteca, fins de semana em Sintra fingindo que éramos só amigas. A felicidade era tão grande que eu pensava que nada podia destruí-la. Até a carta. Até a mãe. Até a minha fraqueza. Agora, com os gêmeos a dormirem novamente e Sofia ao meu lado, eu percebia que aquela fraqueza tinha custado 3 anos de dor desnecessária. A missa acabou. Saímos para o cemitério e o ar frio de janeiro cortava-nos a pele. O Miguel segurou-me o braço com força. Tu vais explicar tudo isto à família toda, Ana. Hoje? Eu assenti. Estava pronta para o confronto. O cemitério estava molhado da chuva da noite anterior. Os sapatos afundavam na terra mole enquanto levávamos o caixão para a cova. Eu segurava uma das alças, Sofia a outra, e os gêmeos ficaram com a tia mais nova que, surpreendentemente, não recusou. O ar cheirava a terra molhada e a flores murchas. Quando a terra começou a cair sobre o caixão, eu senti um nó na garganta que não passava. A minha mãe tinha morrido de um ataque cardíaco 2 semanas antes, mas só soube ontem. O Miguel não me queria aqui, mas o pai, que Deus o tenha, tinha deixado escrito no testamento que todos os filhos deviam estar presentes. Por isso eu vim. E trouxe a verdade comigo. Depois da sepultura, a família reuniu-se na casa antiga da aldeia. A mesa da sala estava cheia de comida que ninguém comia. O ar estava carregado de olhares e sussurros. O meu irmão mais novo, o Pedro, foi o primeiro a explodir. Tu viveste uma mentira durante 3 anos, Ana? Enquanto a mãe chorava todas as noites por tua causa? Eu sentei-me devagar, com Sofia ao lado e os gêmeos no chão a brincar com um carro de brincar que alguém tinha deixado. Não foi mentira, Pedro. Foi medo. Medo de vos perder a todos. A mãe disse-me que se eu não deixasse a Sofia, ela nunca mais me falaria. E eu acreditei. Sofia apertou a minha mão por baixo da mesa. Ela tinha sido forte o tempo todo. Depois da separação oficial, eu tinha ido ter com ela ao Porto. Passámos uma noite inteira a chorar e a prometer que um dia seríamos livres. Começámos a planear os gêmeos em segredo. Uma amiga nossa, portuguesa que vivia em Barcelona, aceitou ser a mãe de substituição. Foi tudo legal, tudo limpo, tudo nosso. Mas a família nunca soube. Até hoje. A tia Margarida começou a chorar. A tua mãe morreu pensando que tinhas arruinado a tua vida. Como é que consegues dormir à noite? A pergunta doeu. Eu não dormia bem há anos. Tinha pesadelos com a voz da mãe a repetir: não podes ter filhos. Mas agora, olhando para Lucas a rir enquanto puxava o cabelo da Leonor, eu sabia que tinha feito a escolha certa ao voltar para Sofia. O Miguel bateu com o punho na mesa. E como é que explicas isto à aldeia? Vão dizer que somos uma família de degenerados. Eu levantei-me. Não tenho de explicar nada a ninguém. Eu amo a Sofia. Sempre amei. E estes 2 bebés são prova de que o amor não precisa de seguir as vossas regras.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguém ligou a televisão para disfarçar, mas ninguém via. Eu saí para o quintal com Sofia. O ar frio de Braga acalmou-me um pouco. Eles vão odiar-me para sempre, murmurei. Ela abraçou-me por trás. Ou vão aprender. Como eu aprendi a perdoar-te quando me deixaste. As palavras dela eram suaves, mas eu sentia o peso de tudo o que lhe tinha feito sofrer. O passado não ia desaparecer só porque eu tinha voltado. A noite caiu sobre a casa antiga e as luzes amarelas das lâmpadas antigas davam ao ambiente um ar ainda mais pesado. Eu estava na cozinha a lavar pratos quando meu irmão Miguel entrou com um maço de cartas antigas na mão. Encontrei isto no quarto da mãe. São tuas. E dela? Ele atirou-as para cima da mesa. Eram as cartas que eu tinha escrito a Sofia durante o primeiro ano depois da separação. Cartas cheias de dor, de saudades, de pedidos de perdão. A mãe tinha-as guardado todas. Eu sentei-me, as mãos a tremer. Sofia estava lá fora a dar de mamar a Leonor. Eu comecei a ler em voz alta, sem conseguir parar. Sofia, hoje a mãe disse-me que se eu voltar para ti, ela morre de vergonha. Mas eu morro sem ti. As lágrimas caíam no papel velho. O Miguel ficou em silêncio pela primeira vez. Tu escreveste isto tudo e nunca nos contaste nada? A voz dele já não era só raiva. Havia confusão. Dor? Eu a senti. Porque tinha medo de vos perder. A mãe usou o argumento dos filhos como arma. Disse que eu era egoísta, que ia destruir a linhagem da família. Eu acreditei nela. Lá fora, a aldeia inteira já sabia. Ouvi vozes no portão. Vizinhos curiosos, alguns a rezar o terço em voz alta como protesto. O escândalo estava feito. Sofia voltou para dentro com os gêmeos a dormir e viu as cartas. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eu guardei todas as tuas também. Nunca deixei de acreditar em nós. Nessa noite, pela primeira vez em anos, eu e Sofia dormimos na minha antiga cama de solteira. Não fizemos nada além de nos abraçarmos, mas foi o abraço mais curador de todos. De manhã, o Pedro apareceu com o jornal local. A notícia já estava lá: filha regressa ao funeral com esposa e gêmeos, escândalo na família Silva. Eu ri-me com amargura. Pelo menos agora é oficial. O Miguel sentou-se conosco à mesa do pequeno almoço. Eu não concordo. Mas os miúdos são lindos. Foi a primeira rachadura na parede. Eu senti uma esperança tímida. Mas ainda havia muito para enfrentar. A tarde trouxe a maior confrontação. O padre veio a casa para falar conosco. Sentou-se na sala e começou a citar a Bíblia. Sofia ouviu tudo em silêncio. Quando ele acabou, ela falou pela primeira vez com voz firme. Padre, Deus é amor. E o nosso amor criou duas vidas. Como pode isso ser pecado? O padre não soube responder. Eu senti orgulho dela como nunca. O dia passou entre discussões e lágrimas. Eu contei tudo: o medo, a separação, o reencontro secreto, os gêmeos. A família ouvia. Alguns choravam. Outros gritavam. Mas ninguém saiu da sala. O passado estava a ser desenterrado, camada a camada, e doía como nunca. O sol da tarde entrava pelas janelas velhas quando eu abri a última caixa que o Miguel trouxe do sótão. Eram fotografias minhas e de Sofia da universidade, escondidas pela mãe durante anos. Ela sabia de tudo e nunca disse nada em voz alta. Só usou a doença e a culpa para me controlar. Eu caí no chão a chorar. Ela sabia e mesmo assim obrigou-me a escolher. Sofia ajoelhou-se ao meu lado. Ela tinha medo, Ana. Medo do que a aldeia ia dizer. Medo de perder a filha. Mas errou. O Miguel estava à porta, braços cruzados. Eu também errei. Devia ter defendido-te.
Pela primeira vez, o meu irmão mais velho chorou. O Pedro entrou com os gêmeos ao colo. Eles chamam-te mãe. Os dois. A Leonor estendeu os bracinhos para mim. Eu peguei nela e senti o peso leve do futuro. A aldeia continuava a murmurar lá fora, mas dentro de casa algo mudava. A tia Margarida trouxe bolo e sentou-se conosco. A tua mãe pediu-me para te dar isto se algum dia voltasses. Era um envelope. Dentro, uma carta curta: Ana, perdoa-me. Eu estava errada. Mas já é tarde. As palavras borradas pelas lágrimas da mãe. Eu li em voz alta e o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de raiva. Era de luto partilhado. Sofia apertou-me o ombro. Ela perdoou-te no fim. Eu abanei a cabeça. Não. Eu é que tenho de me perdoar por ter demorado tanto. A noite trouxe a maior tempestade. O Miguel convidou os tios todos para uma reunião. Eu e Sofia sentámo-nos à cabeceira da mesa como uma família de verdade. Contei a história completa: o amor na universidade, a carta encontrada, a separação forçada, os meses de sofrimento, o reencontro secreto, a decisão de ter os gêmeos. Quando acabei, ninguém falou durante minutos. Depois a tia mais velha levantou-se. Eu também tive uma amiga assim quando era nova. Nunca tive coragem de viver aquilo. Vocês tiveram. Foi como se uma porta se abrisse. Alguns abraçaram-nos. Outros ainda resistiam. Mas o julgamento já não era total. Eu senti a culpa aliviar um pouco. O Lucas acordou e pediu cola ao Miguel. O meu irmão, duro como pedra, pegou nele e sorriu pela primeira vez. Ele tem os teus olhos, Ana. Nesse momento eu soube que a redenção, mesmo que lenta e dolorosa, estava a começar. A manhã do dia seguinte amanheceu clara, como se o céu também quisesse dar-nos uma trégua. Eu e Sofia arrumámos as malas enquanto os gêmeos brincavam no chão da sala. O Miguel ajudou a carregar o carro. Volta para o Natal. Os miúdos precisam de conhecer os primos. Eu abracei-o com força. Prometo. A tia Margarida deu-nos um cesto de comida para a viagem. A tua mãe estaria orgulhosa agora. As palavras eram simples, mas curavam feridas antigas. No caminho para Lisboa, Sofia conduzia e eu olhava para os gêmeos pelo retrovisor. O passado ainda doía, mas já não pesava tanto. Eu tinha enfrentado a família, a aldeia, os meus próprios medos. E tinha vencido. Não completamente, mas o suficiente para respirar outra vez. Parámos num mirador perto do Douro. O sol brilhava sobre o rio e Sofia abraçou-me por trás. Nós conseguimos, Ana. Eu virei-me e beijei-a com toda a ternura que tinha guardado durante 3 anos. Os gêmeos riam no banco de trás. Era o momento mais feliz da minha vida. Mas eu sabia que a luta não tinha acabado. A sociedade ainda ia julgar, a igreja ainda ia condenar, mas agora eu não ia fugir. Eu era mãe, esposa, filha, tudo ao mesmo tempo. E era livre. Quando chegámos a casa em Lisboa, o telefone tocou. Era o Pedro. A tia disse que quer conhecer os gêmeos melhor. Vem cá no verão. Eu sorri. O círculo começava a fechar-se. Deitei os miúdos e sentei-me com Sofia no sofá. Achas que a mãe nos vê agora? Ela acariciou-me o cabelo. Acho que sim. E acho que está a sorrir. Eu fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. O amor tinha vencido. Mas o preço tinha sido alto. Será que o amor de uma mãe deve sempre obedecer às tradições familiares, mesmo que destrua os filhos? Verdadeiro ou falso?